docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Então, a perspectiva é que essa inserção do bolsista possa se dar numa perspectiva mais ampla, não apenas na execução de atividades em que o bolsista vai, ou que o estagiário vai, passa algum tempo na escola e vem embora. Que essa inserção ela possa se dar no cotidiano mais amplo da instituição. Seria interessante nós percebermos também como esse programa, em nível nacional, ele tem crescido. Hoje, nós contamos, esses são números que estão publicados no portal da CAPES, qualquer um podemos acessar, conta com 284 instituições de ensino superior e cada instituição tem um projeto, né? Então, o número de projetos coincide com o número de instituições. Nós temos o PIBID Diversidade, que é um PIBID com características mais específicas, cujos projetos contam com 29 projetos. E no total nós temos, então, abrangendo todas as instituições do país, 313 projetos institucionais. Esses são números que eu não vou ler todos, mas para dar uma ideia de como esse programa, enquanto programa da CAPES, da Diretoria de Educação Básica da CAPES, ele tem crescido. Vamos olhar só o PIBID sem ser diversidade, tá? Então, de iniciação à docência, né, são 70.192 bolsas, 11.354 bolsas de supervisão, coordenação de área são 4.790, coordenadores de área de gestão, que é um componente que ainda não temos aqui no Cariri, o coordenador de área de gestão, ele faz parte da gestão institucional. E aí a instituição vai fazer jus a partir de um determinado número, que eu não sei dizer qual é, mas são 100 bolsistas, né? A partir de 100 bolsistas, e aí isso vai crescendo até que o coordenador institucional possa contar com o apoio de 3 coordenadores de gestão. Isso vai depender, portanto, do número de bolsistas de iniciação à docência. São, então, em todo o país, 440, e coordenadores institucionais são 284, fazendo um total desse PIBID que se difere do PIBID de diversidade, de 97.060 bolsas. Se nós juntamos com o PIBID de diversidade, nós vamos ter 90.254 bolsas. Então, é um programa que cresceu muito nos últimos 5 anos e que, em número de bolsas, ele já ultrapassa o PIBIC, que é o de iniciação científica, né? Então, o programa de iniciação à docência já tem crescido bastante. Aqui, para a gente ter um panorama geral de como se compõe hoje o PIBID da UFC. Nós tivemos um edital ano passado, em que, pela primeira vez, então, a UFCA participa como instituição, e pela primeira vez, então, do PIBID, o PIBID da UFC já não conta mais com os cursos de licenciatura da UFCA. Nós temos, então, 18 subprojetos, que são os projetos das diferentes áreas. Um subprojeto interdisciplinar que envolve 3 eixos. O eixo de educação e direitos humanos, a educação inclusiva e a educação ambiental. O projeto UFC envolve atualmente 23 escolas públicas, entre municipais e estaduais. São 359 bolsistas de iniciação à docência e 54 supervisores. São 24 coordenadores de área. Nós temos algumas áreas, como é o caso da música, tanto de Fortaleza como de Sobral, que tem 2 coordenadores, e isso também vai depender do número de bolsistas. Mais de 20 bolsistas, também tem 2 aqui, né? Mais de 20 bolsistas, o subprojeto já pode dividir esses bolsistas na coordenação de 2 coordenadores, mas não são 2 subprojetos, é o mesmo subprojeto. É importante que esses coordenadores ajam de forma articulada, porque não são
Não devem ser 2 subprojetos de música. Né? 3 coordenadores de gestão e uma coordenadora institucional. Em seguida a gente vai ver, pode passar, só os cursos. O PIBID hoje na UFC envolve todos os cursos de licenciatura, né? E mais aqueles que a gente chama de projetos interdisciplinares, mas que para a CAPES é um projeto interdisciplinar, certo? E a gente tem esses 3 eixos, o de educação ambiental, de educação inclusiva e educação em direitos humanos, tá? Fora os outros subprojetos de área. No caso, nós temos com alguns elementos, alguns princípios norteadores da ação do PIBID. Que elementos são esses? A compreensão de que o professor é um profissional reflexivo, aquele que no exercício do seu trabalho, no exercício da docência, se fundamenta na ação, reflexão, na direção, né, na busca da sua constante superação, do seu constante aperfeiçoamento. Outro elemento fundamental para a execução das ações do projeto é a inserção do bolsista de iniciação à docência nas diferentes dimensões da vida escolar. Isso não é uma coisa fácil da gente efetivar. Todos que estão no projeto sabem dessa dificuldade, mas é uma busca. A ideia é que esse bolsista possa ter uma convivência mais ampla na realidade dessa escola. Que ele não vá lá, por exemplo, apenas no contraturno, por mais que os horários dele não batam com os horários da escola, mas é importante que ele tenha uma vivência ampla, que ele conheça práticas curriculares diversas, sala de professores, horários de intervalo, de práticas de esportes, enfim, que ele tenha uma vivência mais ampla daquela realidade escolar. E outros 2 elementos norteadores é a interdisciplinaridade e a contextualização. A interdisciplinaridade, ela é um princípio colocado em todos os documentos da CAPES, né? É também mais um horizonte de busca. Agora há pouco a gente viu na apresentação, como é o nome da maestrina? Iraneide, se referia a um trabalho feito entre a música e a filosofia, né? E a gente sabe que esse encontro, essa construção conjunta, esse diálogo, são coisas difíceis de acontecer, porque os horários não batem, na hora que a gente tem disponibilidade, o outro curso não tem, e não dá para a gente fazer efetivamente interdisciplinaridade se não há encontro e discussão conjunta. Se não, tá as 2 áreas fazendo a mesma coisa, mas cada qual do seu jeito, sem discutir. É um passo à frente, é alguma coisa a mais? Mas ainda não podemos dizer assim, interdisciplinaridade. Então, o encontro, a discussão conjunta, a construção de atividades, de discussões, de soluções de situações que vão se apresentando de forma conjunta, com o olhar de uma e de outra área, com a contribuição de uma e de outra área, isso é que vai efetivar a interdisciplinaridade. Porém, as dificuldades são muitas na busca dessa superação. E a contextualização é no sentido de que nós não fiquemos no projeto pensando as coisas na universidade e levando para a escola, né? É importante que haja uma integração das atividades do projeto com as necessidades, com as demandas, com as práticas daquela instituição. O não impede que a gente leve sugestões e propostas, etc. Mas é importante que a escola se sinta participante e não alguém que está lá esperando os projetos, as ações que são planejadas fora dessa instituição. Então, contextualizar. Muitas vezes, as coisas que dão certo numa escola, quando você vai levar para outra, lá adquire outra conotação, uma outra cara, uma outra dinâmica, porque são pessoas, são realidades, são circunstâncias, demandas, né, possibilidades e limites que variam de uma instituição para outra. Então é importante estarmos atentos a essas questões. É também muito importante para a execução e êxito do projeto que a gente tenha uma clareza do que é iniciação à docência.
E essas reflexões que eu trago aqui, elas foram colocadas no ENALIC do ano passado pelo professor Helder, que é coordenador lá da Diretoria de Educação Básica, é um nome também que eu não vou me lembrar, mas ele é o responsável direto por programas como o PIBID. E nessa apresentação dele, eu achei muito interessante algumas reflexões que ele fazia, no sentido da gente ampliar ou não confundirmos ou limitarmos a compreensão do que é iniciação à docência. Quando nós chegamos nas escolas, nós vivenciamos isso agora nesse ano, em que a gente inclui novas escolas, né? Continuamos com as mesmas, algumas nós diminuímos o número de subprojetos por várias razões. Primeiro, para poder atender outras escolas. Segundo, que a concentração de áreas acaba gerando problemas na execução. Né? Você vai querer fazer uma coisa, por exemplo, no sábado de manhã e já tem coisa de 3, 4, 5 áreas. Já tem atividade e os alunos como é que se dividem, né? Então, nesse sentido de contemplar um número maior de escolas e de termos mais espaços de atividades para os subprojetos, nós, vamos dizer assim, desconcentramos um número de subprojetos, por exemplo, em 2 liceus, que eram as principais escolas dos subprojetos das licenciaturas, né? Bem, então, quando a gente chega na nova escola, até direção, os outros professores, os próprios professores supervisores, entenderem qual é o papel do programa lá, leva um tempinho, porque às vezes a gente é confundido, o professor foi no dentista, chama aí o bolsista do PIBID para dar aula no lugar dele. Não é para isso que nós estamos lá, os bolsistas estão em formação. As atividades que eles executam são atividades planejadas, orientadas pelo seu coordenador e pelo seu supervisor. Então, esse tipo de prática, a gente deve resistir. Não devemos ser tapa-buracos nas escolas. Estamos lá com outros objetivos. Entretanto, devemos, portanto, superar essas visões limitadas de iniciação à docência que a confundem com treinamento, imitação, instrumentalização ou ação assistencialista. Chamar os bolsistas do PIBID para dar aula de reforço para esses alunos que estão com dificuldade. Não impede que a gente faça isso, não. Mas esse não é o foco principal, né? Agora mesmo, acho que foi ontem à noite, quando eu abri os meus e-mails, eu vi a coordenadora da área de Química dizendo que os bolsistas queriam me informar, porque eles apresentaram esse trabalho no encontro de práticas docentes lá, que eles estavam dando um apoio aos estudantes da escola que iam participar do processo seletivo do Instituto Federal de Educação. Então, eles mandaram me dizer que foram 5 aprovados. Né? Quer dizer, nada impede que faça isso, mas dentro de um contexto mais amplo, sem confundir que a gente está lá para dar aula de reforço, para preparar para o Enem, etc. No bojo das atividades, essas coisas podem aparecer, mas não que essa seja a meta, para não confundir. O ideal é que nós possamos participar das atividades docentes como um todo. E não confundimos com visões assistencialistas e também não é aquela coisa que acontece muito, né? Como, por exemplo, atividades acadêmicas de disciplinas ou mesmo da pós-graduação, que a gente vai na escola, pesquisa e vem embora, e não volta mais lá. Então, você pesquisa sobre a escola, né? Você não pesquisa como e para a escola. Você não devolve, você não dá um feedback daqueles dados levantados pela pesquisa. Então, não é estudar sobre a escola ou pesquisar sobre a escola, mas é um estar na escola. Em que direção, então, seria essa compreensão da iniciação à docência? É uma aproximação e compreensão da escola. É tomar a escola como objeto de reflexão, questionamento, investigação e intervenção. Apoiar-se nas formas de pensar, apropriar-se das formas de pensar e agir da escola. Compreender a sua cultura, seus referenciais.
Portanto, a ampliação dessa compreensão de iniciação à docência pressupõe diversificação das práticas formativas, com suporte teórico e metodológico, como espaço de crítica, mas de proposição criativa. Então, é junto com o supervisor, com os outros professores da instituição que se abram a participar do processo, do projeto, você poder propor, né, criar, questionar, mas também intervir. Quais são as atividades que fazem parte, né, do dia a dia, né? São atividades que são, que estão no nosso projeto institucional. São as reuniões mensais entre coordenadores do subprojeto e a coordenação institucional. Nós nos reunimos todos os meses, em que há uma série de decisões, de situações que precisamos resolver. Infelizmente, essas reuniões, às vezes, têm pouco espaço para a troca de experiências, né? Porque, imagine, 18 subprojetos, até o 18º falar, deu meio-dia, deu 1 hora, já está todo mundo cansado. Porque quando começa a falar do seu projeto, das suas experiências e tal, o tempo passa e não dá tempo de todos trocar experiências. Nós temos tido uma prática de, a cada reunião, um subprojeto faz a socialização das atividades gerais, de como estão as coisas nas escolas que aqueles subprojetos estão, etc. Então, dessa forma, mas o grande momento mesmo dessa socialização é o encontro de práticas docentes. Reuniões semanais dos subprojetos, então, da sua equipe, né, daquela área, com o coordenador, os supervisores e os bolsistas de iniciação à docência, para planejamento, acompanhamento, reflexão e avaliação das ações desenvolvidas, né? Faz parte também das atividades do subprojeto, sessões de estudo, algumas menos formais, né? Olha, tem um texto que a gente precisava ler sobre avaliação, ou um determinado texto sobre letramento, sei lá, dependendo sobre educação inclusiva, sobre os conceitos da educação ambiental, para a gente se preparar para a intervenção na escola. Ou então, essas sessões de estudo são mais formais, em termos mesmo de oficinas ou minicursos, em que muitas vezes são abertos para os estudantes, os outros licenciandos, que não são bolsistas, né? Então, depende muito do tempo, do período, da necessidade, da demanda e da característica de cada subprojeto. Mas elas são importantíssimas para todos, né? Para os estudantes, para os bolsistas de iniciação à docência, para o professor da escola básica, que tem a oportunidade de ter um reencontro com o referencial teórico da sua área, fazer um processo de atualização. As atividades gerais. Lá nós procuramos realizar, pelo menos uma vez no semestre, uma atividade que envolva todo mundo. E todo mundo é assim, bolsistas de iniciação à docência, supervisores, coordenadores de área. Então, só de bolsistas nós somos 359, dá em torno de 430, 400 pessoas, contando todo mundo, certo? E aí a gente entra com um problema. Não tínhamos, eu vou com muita alegria colocar esse verbo no passado, um espaço que comportasse isso na UFC. Aí a gente tem um auditório, eu acho que do Direito, da Faculdade de Direito, que estava em construção, estava em reforma, primeiro semestre todinho. E aí tem um auditório novo da FEAC, que cabe 300 pessoas. Quer dizer, se a gente pensar em todo mundo, não cabe, mas não vai todo mundo, né? Não vai todo mundo, às vezes, enfim, as pessoas têm algum problema e tal, mas o auditório fica lotado e fica gente nos degraus, pegando cadeira, porque a gente tinha esse problema de espaço. Nessas atividades em que a gente pretende, inclusive, mesas redondas, nós tivemos uma mesa redonda, as duas atividades que nós tivemos no primeiro semestre foi a abertura, em que a gente congregou todo mundo, inclusive chamamos representantes das secretarias, os diretores de escola, outros professores interessados, os diretores das unidades acadêmicas, foi o reitor,
para esse momento de abertura, né? Então, é um programa que se ampliou demais, e os resultados que têm sido trazidos, eles são resultados que instigam, que estimulam e que têm mostrado a relevância do programa. Então, o espaço ficou relativamente pequeno para envolver tudo isso. A segunda atividade foi uma mesa redonda sobre tecnologias digitais e educação, né? E tecnologias digitais, eu acho que educação e formação docente, não lembro muito, né? Então são pessoas especialistas nessa discussão, né, que a gente tem que enfrentar como professores e futuros professores do mundo contemporâneo. A gente não tem como fechar os olhos, nem tampouco fazer um uso ingênuo, né, dessa tecnologia, um uso apressado, achar que a salvação de tudo está na tecnologia. A gente tem que ter um olhar crítico e criativo para isso. Essa mesa redonda tinha, e também conhecer as possibilidades, que todo dia nascia uma coisa nova, né? E tem um laboratório, eu li, eu não sei direito também o que quer dizer